Minha gente, eu gostaria de compartilhar com vocês esta manhã, no texto de Provérbios, capítulo 30, nós vamos ler entre os versos 24 e 28. Provérbios, capítulo 30, entre os versos 24 e 28. Eu tenho me proposto durante esses dias compartilhar a partir desse texto, ou do livro de Provérbios, que eu tenho sempre mencionado aqui. É um livro farto em princípios e direções para a nossa vida em todas as áreas e aspectos. São 31 capítulos. Então, se você deseja ser um homem ou mulher abençoada por Deus, leia sobretudo a palavra no sentido geral, mas se você quiser instruções de sabedoria, eu creio que o livro de Provérbios, em uma linguagem mais popular, é uma boa pedida. São 31 capítulos repletos de princípios que, se cumpridos, farão ou gerarão transformações pontuais e profundas na sua caminhada existencial e na sua caminhada de fé. Por isso, meu incentivo para que você possa dedicar tempo à leitura do texto de Provérbios. Nós vamos ler então Provérbios 30, versos 24 ao 28, e esse texto é um texto interessante porque você sabe que nós todos sabemos, ou pelo menos presumo que a maioria o sabe, que o texto de Provérbios é atribuído ao rei Salomão. Entende-se o rei Salomão como escritor do texto de Provérbios. Contudo, tanto o capítulo 30 quanto o capítulo de número 31 possuem aqui a indicação de autores distintos de Salomão. Ou seja, Salomão teria escrito em absoluto a grande maioria, talvez 90% do livro, mas o capítulo 30 e o 31 teriam sido escritos por sábios distintos de Salomão. O capítulo 30 por um rei chamado Agur e o capítulo 31 por um outro rei chamado Lemuel. Não se sabe ao certo quem foram esses personagens, se eventualmente foram de fato reis ou se eram homens sábios de outras localidades. O texto inclusive indica a região que eles eram. Se você pegar aí o capítulo 30, o verso 1, o capítulo 31, o verso 1, indica que tanto Lemuel quanto Agur eram de uma mesma região, tá bem? Mas não se sabe ao certo quem eles eram. Alguns estudiosos até ousam dizer que tanto Agur quanto Lemuel eram eventualmente pseudônimos do próprio Salomão, ou seja, eram outros nomes que Salomão utilizava. Porém, é de se avaliar, ou boa parte dos estudiosos avaliam, que esses personagens de fato eram sábios distintos de Salomão e que possuíam alguma relação com o povo hebreu, e por isso o texto deles foi incluído aqui em Provérbios. Mas independente de quem eram, se era o próprio Salomão ou se eram outros autores diversos de Salomão, o fato é que aquilo que escreveram são instruções muito preciosas para a nossa caminhada. Então agora que são 7h17, vamos aqui ler Provérbios capítulo 30, versos 24 ao 28, eu vou dando bom dia para minha sogra também chegando por aqui. 4 seres da terra são pequenos, e no entanto muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder ou sem nenhuma força, contudo habitam nos penhascos. Os gafanhotos não possuem reis ou rei, contudo avançam juntos em fileiras. A aranha, que se pode apanhar com as mãos, contudo encontra-se no palácio dos reis. Leia uma vez mais para que você guarde tanto na sua mente quanto no seu coração. 4 seres da terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo, armazenam sua comida no verão. Os coelhos são débeis ou não possuem poder ou força, contudo, habitam nos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo, avançam juntos, em unidade, em fileiras. A aranha, que se pode apanhar com as mãos, contudo, encontra-se nos palácios dos reis. Eu queria compartilhar com vocês sobre sabedoria das pequenas coisas. Sabe o que eu acho muito interessante nos escritores do livro de Provérbios, se a gente considerar Salomão, Agur, Lemuel? Eu acho interessante essa postura que os proverbistas ou os proverbistas possuíam de observar aquilo que se passava na existência, aquilo que acontecia com eles próprios e aquilo que acontecia com os outros. Essa postura de observação denota-se, ou de certa forma, é a fonte da sabedoria ou do saber.
E perceba que há uma disposição daqueles que escrevem o texto de Provérbios de olhar a vida com certa calma, com certo cuidado. E é a partir dessa observação calma e cuidadosa que eles absorvem princípios que fazem com que eles possuam sabedoria suficiente para colocar essas instruções que agora nós outros observamos de modo a sermos bem-sucedidos, abençoados ou bem-aventurados naquilo que nós fazemos. É óbvio que nós compreendemos que todos os textos bíblicos foram inspirados por Deus. Eles escrevem, ainda que não percebendo, inspirados pelo Espírito Santo. Mas é interessante essa postura de observação. Agora aqui no capítulo de número 30, nos versos 24 a 28, Agur está observando a criação, ele está observando animais, ele está observando a vida de certa forma, e isso faz com que ele tenha compreensões muito profundas e muito interessantes. Você já parou para observar que o nosso Deus é um Deus que fala através da sua criação? Existem pessoas que vociferam: Deus não fala comigo, Deus não tem falado mais. Eu tenho dito sempre, talvez a questão não seja Deus não falar, seja nós não observarmos Deus ministrando aos nossos corações. Porque em absoluto nós servimos a um Deus que fala conosco através da palavra, dos louvores, das ministrações no ambiente congregacional, mas fala conosco também através da sua criação, fala conosco através de coisas que ocorrem no nosso cotidiano. É por isso que eu acredito que nós temos que começar a observar mais. Você já parou para pensar o tanto que nós andamos acelerado? O tanto que a gente anda agitado, que nós não temos mais tempo para observar, para parar e avaliar aquilo que está à nossa volta, e muitas das vezes essa falta de observação, essa falta de avaliação cuidadosa da existência tem nos privado de conhecimento e de saber profundo, tem nos privado de sermos ministrados por Deus. Ora, aqueles que vivem aqui em Brighton, nós somos de certa forma privilegiados, estamos aqui na costa do Reino Unido, nós temos o mar aqui muito próximo, e eu lhe pergunto, eu lhe desafio aqui no seguinte sentido: qual foi a última vez que você caminhou na orla? Ah, pastor, porque agora está frio, o senhor sabe como é que é, venta muito, mas qual foi a última vez que você parou para observar o movimento das ondas, que você parou para observar a criação de Deus? Pastor, não tenho tempo para isso. Eu penso que nós deveríamos sim estabelecermos tempo para observar a existência como um todo, porque ao fazê-lo nós nos colocamos em uma posição ou numa disposição de percebermos Deus ministrando aos nossos corações. Essa postura que esses homens aqui de Provérbios têm, especialmente Salomão. Salomão era um ávido observador da existência, era um ávido observador daquilo que se passava à sua volta, e através dessa postura de observação é que ele amealha para si uma sabedoria muito distinta, e através dessa sabedoria, até hoje esses textos ministram ao nosso coração. Então eu quero te incentivar, observe mais a vida, tenha mais atenção com aquilo que está à sua volta, seja mais cuidadoso ao perceber Deus ministrando através de pequenas coisas do nosso cotidiano, Deus falando aos nossos corações através de coisas que às vezes parecem não tão assim relevantes, mas que Deus fala conosco. Você vai perceber aqui Agur colocando alguns exemplos que eu passo a mencionar de coisas muito simples e frágeis aqui da criação, mas que ministraram ao seu coração, e quero crer agora também ministrará aos nossos corações. Ele fala aqui das formigas, dos coelhos, ele fala dos gafanhotos e fala das aranhas. Ele começa a observar as formigas e ele começa a ficar, de certa forma, encantado com a diligência das formigas, com o empenho que elas possuem. Embora pequenas, embora frágeis, elas trabalham diligentemente, elas são vigorosas, elas estão a todo momento dispostas a cumprir aquilo que elas precisam realizar enquanto objetivo. Então, enquanto há verão, elas estão trabalhando intensamente, elas cortam pequenas folhas, elas pegam pequenos galhos e de forma unida, elas organizam isso de modo que quando vem o período do inverno, elas tenham provisão para enfrentar o inverno, para enfrentar os dias difíceis. Mas de que forma as formigas elas podem nos ensinar? Eu mencionei isso em alguns devocionais ou em um desses devocionais anteriores. As formigas nos ensinam o senso da
preparação. As formigas nos ensinam, parafraseando aquilo que ocorre em Gênesis, no período lá da história de José, que existem os dias de vacas gordas, entre aspas, mas lamentavelmente existem os dias de vacas magras. Então nós outros precisamos viver como que avaliando a possibilidade de que pode sim chegar os dias de vacas magras. Pode sim chegar os dias de dificuldade, de desafios, e nós precisamos estar devidamente preparados para que ao chegar esses dias o impacto seja menor. Imagine que se as formigas não prepararem adequadamente os seus haveres, a sua alimentação, a sua proteção nos dias de verão, quando chegar o inverno não será mais possível fazê-lo e muito provavelmente elas vão todas morrer. Quantas pessoas não estão sofrendo frustrações, não estão sofrendo prejuízos porque foram irresponsáveis, não se prepararam adequadamente para o dia das dificuldades. Minha gente, nós precisamos conceber que a vida é real, que a vida não é um país, não é Alice no País das Maravilhas, a vida é real e existem adversidades que devem ser enfrentadas. Então, nós precisamos, de certa forma, nos preparar para que, quando esses momentos difíceis chegarem, nós não soframos um impacto tão profundo e não venhamos ter prejuízos, eventualmente, irreparáveis. Então, as formigas nos ensinam esse senso de preparação, mas vamos pensar nisso de uma forma mais ampliada. Você sabe que nós outros que servimos a Cristo Jesus, nós estamos na iminência da volta de Cristo. Esta, como eu disse ontem, é a maior ou a principal promessa das Escrituras. Cristo Jesus brevemente voltará. E enquanto se trata da volta de Cristo, há de se conceber que não será possível preparar de última hora. A Bíblia fala lá sobre o texto da parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. O que diferencia as loucas das prudentes? O senso de preparação. As loucas não tiveram cuidado de ter azeite em reserva. E quando se ouve o grito, vem aí o noivo, elas se desesperam porque não tem azeite suficiente. Elas então solicitam as prudentes que vão dizer, olha, nós não podemos oferecer, a nossa reserva nos atende, mas não pode atender vocês. Vão ao mercado adquirir e retornem. Mas enquanto vão ao mercado, elas perdem a chegada do noivo. As prudentes, elas se preparam, elas são estabelecidas, denominadas como prudentes pelo seu senso de preparação. A pergunta é, como você tem se preparado para aguardar o noivo, Cristo Jesus, nosso Senhor? Como nós temos nos preparado? Como nós temos vivido? Será que nós temos vivido assim despreocupadamente? Nós temos vivido assim intertidos com tantas coisas que nós temos perdido esse senso de preparação, minha gente? Se Cristo retornasse hoje, ou se eventualmente por uma lamentável razão você partisse pelas questões existenciais, porque nós não temos segurança da nossa existência para amanhã ou para a próxima semana. Eu estava agora mês de janeiro, tudo bem, de repente fui acometido aí pelo Covid, fiquei num estado muito ruim, fui para o hospital, fiquei internado vários dias. Nós não temos controle enquanto ao nosso futuro. Agora, se alguma coisa nos suceder ou se Cristo voltar, será que em absoluto estamos preparados para a volta de Cristo? Ah, pastor, avaliando bem aqui, olha, eu acho que está meio complicado, então é tempo de se preparar. É tempo de se posicionar adequadamente. E em tratando dessa questão da volta de Cristo, ontem eu falava com um pastor amigo da Ásia e a gente falava justamente sobre isso, sobre a importância de nós estarmos preparados para a volta de Cristo Jesus, nosso Senhor, porque ela se estabelecerá definitivamente. Minha gente, Cristo Jesus está às portas, breve ele voltará. E isto aqui não é conto da carochinha, como diziam os mais antigos, não é verbalização assim alheia, pelo contrário, é uma constatação. Essa promessa se cumprirá e nós precisamos estar preparados. Então, tal como as formigas, que nós possamos estarmos sempre preparados no sentido de compreendermos que se o dia mal chegar, se os dias difíceis chegar, nós vamos ter melhores condições de lidar com ele. Então, essa questão ou esse senso de preparação abarca todas as áreas da nossa vida, desde a área pessoal, tá bem, até a área espiritual. Como você tem se organizado, como você tem se preparado para enfrentar
os dias de crise, os dias de dificuldade. Entenda, a sua preparação e o seu cuidado nesse aspecto definirá se você conseguirá transpor os momentos de crise ou não. Então as formigas são mestres excelentes nessa perspectiva. A Gura está as observando e absorvendo delas um ensinamento muito precioso. Ele está verificando. Elas são pequenas, são frágeis, mas são sábias, porque elas se preparam. Então você percebe, nós percebemos que a questão não está na força, mas na sabedoria. A questão não está em ser grande, porque tem tanta gente grande, tanta gente forte, desprovido de saber, força e grandeza desprovido de saber, não vai resolver muita coisa. Então a questão não está em sermos grandes ou fortes, a questão está em termos um coração sábio, que Deus em Cristo nos dê sabedoria para que, ainda que com as nossas fragilidades, nós venhamos devidamente nos preparar para os dias que virão adiante. E aí depois ele fala dos coelhos. Olha que interessante o que ele fala sobre os coelhos. Ele diz assim: os coelhos são criaturas débeis, sem força, contudo habitam nos penhascos. Eu estava lendo alguma coisa interessante esta manhã em um dos livros que eu tenho aqui em casa sobre os coelhos. Você sabe que quando a gente fala em coelho, a primeira imagem, em geral, que vem à nossa mente é de uma cenoura, não é? O coelho, ele é um animal herbívoro, e eu estava lendo que a cenoura, ele é um alimento que faz muito bem para o sangue, não é? E quando a gente olha para as escrituras, o sangue significa vida. Então, o coelho é um animal, de certa forma, seletivo com aquilo que ele alimenta, ele não se alimenta de qualquer coisa. Então é interessante perceber esse senso de alimentação do coelho, ele também nos ensina, porque o coelho, ao alimentar-se ou a ser seletivo na sua alimentação, ele está nos ensinando que a gente não pode absorver qualquer coisa. Alguns nutricionistas dizem assim: nós somos aquilo que nós comemos, aquilo que nós ingerimos, aquilo que nós alimentamos. E aí a pergunta é: o que você tem ingerido? E aí eu não estou falando agora do alimento na perspectiva física, material, sólida. Eu estou dizendo aqui de alimento na perspectiva daquilo que nós consumimos no nosso dia a dia. O que nós temos ingerido? O que a gente tem absorvido através das mídias sociais, através daquilo que vemos, lemos, ouvimos? O que é que nós temos absorvido para nós? Porque existem coisas que nós absorvemos que estão aos poucos nos matando. Volto a falar sobre os nutricionistas. Eles são enfáticos em dizer que existem tipos ou determinadas alimentações que elas vão nos matando aos poucos. Existem coisas que nós vamos absorvendo na internet, nas mídias sociais, na vida como um todo, que elas vão nos matando aos poucos. Então, tal como o coelho, que nós possamos ser sábios enquanto aquilo que nós nos alimentamos. Mas o enfoque aqui do texto é que os coelhos são frágeis, os coelhos, eles são débeis nessa perspectiva, mas ao mesmo tempo eles são sábios. E por que são sábios? O texto diz que eles fazem as suas casas, eles escolhem viver nos penhascos, sabendo das suas fragilidades, eles decidem morar em lugares que ofereça-lhes proteção, ofereça-lhes segurança. Minha gente, nós outros também, como seres humanos, precisamos compreender a nossa fragilidade, e em sabendo disso, precisamos estabelecer a nossa morada em Cristo Jesus. Precisamos estabelecer a nossa morada em Deus, porque enquanto nós o fazemos, Ele nos protege dos terríveis ataques do adversário. Você precisa compreender, existe um adversário ávido em nos destruir, mas se nós estivermos nos escondidos em Deus, se nós estivermos habitando em Deus, Ele não terá acesso às nossas vidas. Lembra do Salmo 91? Aquele que habita, essa expressão é aquele que mora, aquele que reside no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Minha gente, eu tenho dito e reforço mais uma vez nesta manhã, a questão não são as tempestades ou as dificuldades, a questão é você não ter onde se esconder, mas bom é compartilhar com vocês esta manhã que nós outros temos um lugar seguro para nos esconder, debaixo dos braços do Pai. Vai dizer o Salmo de número 46, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Ele é um socorro presente nos dias de tribulação e de angústia, e é por isso que nós não vamos temer, é por isso que nós não vamos nos desesperar, porque nele há segurança. Os coelhos são frágeis, são débeis, mas eles colocam as suas casas na rocha, nos penhascos, que nós possamos, sobretudo nesses dias de dificuldade,
dificuldade, nos escondermos no Senhor, porque ainda que hajam adversidades, ainda que hajam tempestades, nós vamos estar em plena segurança. O lugar onde você estabelece a sua casa na perspectiva espiritual, o lugar onde você se estabelece espiritualmente, define se você vai conseguir ou não superar as tempestades que eventualmente existem na vida. Agora é interessante que, além desse senso de cuidado em habitar em um lugar seguro, os coelhos também têm um senso de vigilância muito pontual. Você vai perceber que um coelho está sempre atento, um coelho nunca está desapercebido, as suas orelhas estão sempre posicionadas de forma a ouvir o que se passa à sua volta. Os seus olhos, em como são laterais, conseguem observar tanto à frente quanto num raio ao seu entorno. E isso faz com que eles estejam sempre atentos em considerando a possibilidade de aproximação de um predador. Isso nos ensina o princípio da vigilância. Você vai perceber, eu tenho dito aqui na igreja local, que quando nós olhamos, por exemplo, para os evangelhos, o texto está sempre dizendo assim, vigiai e orai. Por que não é orai e vigiai? Por que vigiar precede oração? Porque às vezes não adianta você orar e não vigiar. Há uma insistente palavra, especialmente nos evangelhos, que nós devemos ser vigilantes. E por que vigilantes? O texto vai dizer o seguinte, o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, procurando a quem possa tragar ou destruir. É por isso que nós outros precisamos ser vigilantes, cuidadosos. Meu irmão, não leve a sua vida cristã, não leve a sua vida espiritual descuidadosamente. Existe um adversário procurando nos alcançar e nos destruir literalmente. Então que você possa estar atento, que você possa estar vigilante, que você possa ser cuidadoso em tudo que você faz, onde você vai, de modo que você não se torne presa fácil para o adversário. Então o coelho tem o senso de buscar o lugar adequado para estabelecer a sua casa, ele tem um senso de ser seletivo enquanto à sua alimentação e ele também tem um senso de vigilância, que nós outros também possamos absorver isso para nós, que nós sejamos cuidadosos para estabelecermos a nossa casa, a nossa vida em Deus, porque Ele nos guardará do mal, que nós possamos ter o senso de vigilância, que nós não venhamos viver uma vida displicente, desapercebida, mas que nós possamos ser vigilantes e que nós também possamos ser seletivos com aquilo que nós absorvemos na nossa caminhada diária, de modo a compreender que se nós absorvemos aquilo que é saudável, isso trará vida para os nossos corações, ao passo que aquilo que não é saudável, aquilo que não é da parte de Deus, trará morte, trará prejuízo para a nossa existência. Aí ele menciona adiante os gafanhotos, e é interessante que ele vai dizer assim, os gafanhotos não têm rei. Ele está dizendo assim, ó, Provérbios 30, né? Os gafanhotos que não têm rei, contudo, avançam juntos em fileiras. Embora, em geral, o resultado que os gafanhotos provocam é destruição, mas o que chama a atenção aqui de Agur é o senso de unidade que esses pequenos animais têm. Um gafanhoto solitário não vai oferecer risco para ninguém. Um gafanhoto solitário facilmente será vencido. Agora, como vencer uma nuvem de gafanhotos? No passado, salvo engano, houveram algumas matérias de gafanhotos que avassalaram plantações em África, parte ali da região do hemisfério sul, me salvo engano, Paraguai ou Argentina, também tiveram diversas lavouras que foram literalmente destruídas por nuvens de gafanhotos. Um gafanhoto solitariamente não poderia causar eventualmente esse dano, mas na coletividade eles se tornam extremamente fortes, eles se tornam extremamente efetivos. É preciso compreender, minha gente, eu tenho dito isso de forma muito insistente para nós outros que caminhamos nessa caminhada de fé. Minha gente, é preciso termos essa necessidade, ou melhor, entendermos o princípio da unidade. Se nós formos unidos, nenhum obstáculo será suficiente para nos paralisar. Se nós somarmos as nossas forças e caminharmos com o mesmo propósito, nada em absoluto, escute o que eu estou dizendo, nada em absoluto nos deterá. Quando a gente olha, por exemplo, para a igreja primitiva, que foi uma igreja frutuosa, poderosa,
Qual era o segredo dessa igreja? Era a unidade, era caminhar a passos firmes, era caminhar com o mesmo propósito. Permita o bom Deus, permita o Senhor que nós possamos ser uma igreja unida e que esse espírito de unidade flua para nossas casas, que nós possamos ser unidos nos nossos lares. A Bíblia diz assim: é melhor dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. O cordão de três dobras, dificilmente se romperá. Que esse senso de unidade dos gafanhotos possa também desenvolver-se em nós, no sentido de que, solitariamente, nós somos frágeis. Solitariamente, nós talvez não vamos conseguir ir muito além, mas se nós somarmos as nossas forças, nós vamos ser mais do que vencedores. Quantas famílias sofrendo prejuízos, quantas famílias tendo desgaste, porque são desunidos. Um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Quantas igrejas não prosperam, porque o povo está o tempo inteiro degladiando-se entre si, brigando entre si. Minha gente, que um espírito de unidade se estabeleça sobre nós, ainda que com as nossas distinções, ainda que com as nossas peculiaridades, nós possamos, sobretudo, sermos unidos em Cristo Jesus, nosso Senhor, de modo a avançarmos. Um corpo só é corpo quando está unido. Se você dispersar os membros, você não tem mais corpo. Então, para ser corpo, e se nós compreendermos a linguagem paulina em suas cartas, ele vai falar que a igreja é um corpo só é corpo quando ele está unido. Um corpo desunido, um corpo com membros desassociados uns dos outros é qualquer outra coisa menos corpo. Mas nós somos corpo de Cristo, nós somos corpo do Senhor Jesus Cristo, e é por isso que eu insisto, mantenhamos-nos em unidade para alcançarmos os propósitos que temos. Para esse ano de 2021, Deus tem nos dado direções muito, muito preciosas, mas que somente serão estabelecidas se nós nos unirmos em propósito. Eu estou crendo em coisas maravilhosas que Deus estabelecerá sobre nós. Eu estava esta manhã avaliando que nós estamos no nosso 12º ano. Esse ano nós vamos celebrar 12 anos da nossa igreja aqui na cidade. E eu estou crendo em Deus nos dando coisas assim grandiosas. E se nós nos unirmos, minha gente, nós vamos impactar essa cidade em nível de igreja local, e o nome do Senhor Jesus Cristo será louvado para a honra e glória do nome dele. Minha gente, por fim ele fala da aranha. A aranha é um animal pequeno, e aí, às vezes, existem aqueles que têm delas repulsa, medo, porque algumas são venenosas, algumas trazem danos, mas elas são um pequeno animal que nos trazem algumas lições importantes. Por exemplo, você já percebeu, eu não sei se alguém já avaliou, uma aranha tecendo a sua teia, o quanto ela é cuidadosa, o quanto ela é meticulosa nos detalhes. Se você parar um dia para observar, você vai perceber que uma teia de aranha não é feita de qualquer maneira. Há um cuidado, há uma intencionalidade em quando ela tece a sua teia. Seja ela pequena ou seja ela maior, ela é feita cuidadosamente, ponto a ponto. Você vai perceber que a aranha ela é dedicada naquilo que faz. Eu costumo dizer que dedicação significa mais do que fazer com as mãos, é fazer com o coração. Você já viu quantas coisas a gente faz às vezes mal feito, correndo, de qualquer jeito? A gente tem que aprender, além de fazer com as mãos, fazer com o coração. Porque quando eu faço com o coração, as coisas saem melhor, saem mais bem feitas. Seja na minha vida profissional, minha gente, você talvez que serve alguém, trabalha para alguém arrumando a casa, não faça assim, vou arrumar essa cama aqui de cor. Faça com o coração, faça com amor, como que fazendo a Deus, porque através dessa atitude você está dando testemunho de que você é servo, serva de Deus. Aquilo que você faz, eventualmente, servindo em algum ministério da igreja, não faça displicentemente, não faça de forma assim, qualquer, mas faça com amor, faça com dedicação, faça com cuidado, faça com desvelo. Veja, a aranha ela é organizada. Por que ela tece a teia? O seu intuito é alcançar alguma caça, é alcançar algum outro inseto menor que ele seja de alimento. Qual que é o ensinamento que ela está nos dando aqui? É que nós precisamos ser organizados. Se nós temos um propósito, se nós temos um objetivo,
nós precisamos nos organizar para alcançar esse propósito e esse objetivo. Então a aranha nos ensina dedicação, ela nos ensina a perspectiva ou a postura da dedicação, organização, e também é interessante que a aranha nos ensina a paciência. Ela tece a sua teia, depois ela se distancia e fica aguardando algum inseto cair ali para que lhe sirva de alimento. Minha gente, que o Senhor Jesus nos faça mais pacientes, que nós possamos ter maior paciência para aguardar aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Que a gente não seja levado ou tragado pelo senso da urgência o tempo todo, mas que nós possamos descansar nossos corações e as nossas vidas no Senhor. Que o Senhor nos dê graça para desenvolvermos o senso que os sábios aqui do texto de Provérbios possuíram, de observá-lo falando conosco através daquilo que ocorre no nosso cotidiano. Talvez hoje seja uma oportunidade para você fazer isso. Observe mais aquilo que está à sua volta. Talvez você está precisando de uma resposta, de uma direção, e Deus está falando e você não está percebendo. Talvez seja o caso de você parar para observar, parar para ver aquilo que está acontecendo. Nós servimos a um Deus que fala de multiformes maneiras. Então é preciso ter essa postura para nós compreendermos a direção que Deus tem para nós. Deus te abençoe nesse dia. Agora são exatamente 7h45 e eu deixo para vocês essa palavra. Provérbios capítulo 30, os versos 24 a 28. Depois leia com calma. Vai continuar ministrando ao seu coração. Vamos orar, agradecendo a Deus por esta manhã. Eu espero que você tenha sido abençoado por essa palavra, tal como fui eu, e que o Senhor possa nos dar essa graça de sermos diligentes como as formigas, empenhados como as formigas, preparados como as formigas que se organizam no verão, que se preparam no verão para terem melhores condições de enfrentar o inverno. Que nós estabeleçamos nossas casas na rocha que é Cristo, que nós possamos estabelecer a nossa vida em Deus, sabendo que quando estamos nele, ainda que venham tempestades, nós estaremos em absoluto seguros, cientes daquilo que a palavra diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa, tem paz. Que nós tenhamos a mesma postura dos gafanhotos que se unem em torno de um mesmo propósito e, em razão dessa unidade, avançam e alcançam aquilo que propuseram a fazer. Que nós tenhamos a graça da aranha, de sermos dedicados, de não fazermos apenas com as mãos, mas de fazermos com o coração. E assim glorificarmos a Deus através das nossas atitudes, que nós sejamos organizados e pacientes, sabendo que assim seremos mais do que felizes ou bem-aventurados. Jesus, te agradeço esta manhã por esse tempo tão precioso com os teus filhos. Eu desejo a cada um deles uma quinta-feira maravilhosa. O Senhor continue trabalhando nos nossos corações. O Senhor continue trabalhando nas nossas vidas. Eu te agradeço por cada um daqueles que cá estão. Eu te louvo, ó Deus, por essa oportunidade. E eu te louvo, sobretudo, de saber que o Senhor tem falado aos nossos corações. Que a tua bênção e a tua graça esteja sobre nós. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a cada encontro que nós temos feito aqui, o Senhor tem trabalhado de uma forma, de uma maneira. Nos ajude, me ajude a não apenas absorver, mas a colocar em prática aquilo que nós estamos absorvendo. Abençoa o seu povo, guarda o seu povo. Permita-nos, ó Deus, nos escondermos em Ti, como diz a canção, nas asas do seu amor. Permita-nos, ó Pai, caminhar conforme a sua vontade e a sua direção, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos vocês. Agora são 7h47. Vamos mandar um tanto de coraçãozinho, porque assim a gente vai se despedindo. Eu vou deixando meu abraço virtual para cada um de vocês, dizendo que celebração sábado vai ser uma bênção, vai ser uma maravilha. Deus abençoe. Deixa eu ver aqui. Paulinha, Patricinha, Odete, Fernandinha, irmã Ivone, minha mãe está por aqui também. Bruna, Deus te abençoe sua casa. Juliana, irmã Rose, Deus te abençoe. Permita o bom Deus tão logo passar essa pandemia. Eu não sei se a irmã permanece em Londres, pudermos recebê-la por aqui. Alberto e Cíntia, enfim, todos vocês. Maria, Deus te abençoe, muito bom dia. Presbítero Wagner e a sua casa, Heitor e Grazi, Juliana Priscinotti, sua
casa, o João, os meninos, Deus abençoe. Irmã Bia, querida, Deus abençoe todos vocês de uma forma especial. Todos vocês que estão conosco aqui no Devocional da Manhã. Amanhã nós nos encontramos então às 7 da manhã para ter um tempo aqui de compartilhamento da palavra, de instrução e crescimento. Alberto, meu irmão, Deus te abençoe. Evinha, favor de Deus te alcance, graça te alcance. Todos vocês que estão conosco, deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eventualmente eu não mencionei. Deus abençoe todos vocês de uma forma muito especial. Marco Gava, minha sogra, o Marco aí, Deus te abençoe no seu trabalho, te dê um dia frutuoso. Minha sogra Clara, Deus abençoe todos vocês, muito bom dia. Agora são exatamente 7h49, em definitivo me despeço. Até amanhã, em nome de Jesus, o Senhor te favoreça. Lembre-se, permita-se perceber Deus nas pequenas coisas. Deus permanece falando aos nossos corações. Bom dia, buenos dias, hasta pronto, see you later, see you soon. Deus abençoe vocês, muito bom dia.